Mas o que eu quero também trazer aqui para vocês é que muitas vezes a gente acha que é só colocar o cristal do tipo X, por exemplo, o quartzo rosa, e só pelo fato de a gente ter introduzido dentro do canal, a energia vai trabalhar e magicamente os nossos problemas vão acontecer. E não é bem assim. O quartzo rosa, ele faz um trabalho muito incrível, sim, em trabalhar o nosso emocional, para trabalhar a compaixão, o amor próprio, a autoestima e várias outras propriedades que advêm dele. Assim como o cuidado com a nossa criança interior e como que ela conduz a sexualidade, a esses comportamentos nocivos que a gente tem quando se mantém muitas vezes no papel infantil, conduzindo a nossa sexualidade, né? Só que a gente acha que é só usar o cristal e tudo vai resolver. A energia do cristal, ele vai sim desbloquear muitas questões energeticamente. Ela vai trabalhar teu assoalho pélvico, vai desbloquear energeticamente muitas questões. Só que enquanto você não se põe à disposição de caminhar lado a lado com esse cristal, se observar, identificar os padrões e se pôr em ação e movimento, mesmo que o cristal desbloqueie Deus e o mundo dentro do teu ventre, dentro do teu canal, você vai continuar se comportando da mesma maneira, se você não entrar nesse lugar do amadurecimento junto. Então, por mais que o cristal desbloqueie, as tuas ações, a tua mentalidade vai reforçar e retornar o bloqueio. Por exemplo, eu vou contar a minha história, vai vendo, eu falei para vocês que eu já cometi todos esses erros. Há uns anos atrás, quando que foi, uns 4 anos atrás, eu tinha acabado de terminar um relacionamento. E, eu não queria admitir, mas eu tava puta da vida. Por quê? Porque essa pessoa, ela expôs a minha vida, a nossa relação na internet, como se a pessoa fosse o coitado da vida. E a Elisa, pelo fato de não querer se mudar para um outro estado para ficar com a pessoa, era o pior ser humano do mundo. Só que eu já estava num caminho espiritual e estava difícil para Elisa engolir que isso não tinha me afetado emocionalmente. Eu falava, ele está sofrendo, coitado. E eu tava com dificuldade de admitir que eu tava puta da vida. Que filho da puta, ficar expondo os outros. Isso daí é uma agressão. Eu até dei graças a Deus de ter finalizado essa relação. Até hoje trabalho em terapia, essa questão é louca. E daí, assim, foi muito difícil para chegar ao ponto de admitir que eu tava com raiva, eu tava ressentida e magoada, porque assim, como assim? E eu tava num processo muito interessante, porque eu sempre fui o tipo de pessoa, como uma boa libriana que sou, que evitava o máximo possível o término, empurrava até não poder mais o término de relacionamentos para não chegar nesse momento da virada onde a Elisa seria amar. Só que eu estava nesse momento da vida onde eu estava querendo me tornar autorresponsável. Então eu assumi a bronca da minha escolha, eu assumi a bronca da minha vontade de finalizar e finalizei o relacionamento. E isso aconteceu. Só que eu, na minha arrogância, eu não queria admitir que eu estava com dor, que isso tinha me magoado, que tinha me deixado brava. E daí eu pensei, eu vou utilizar o quartzo rosa porque eu quero me abrir pro amor, porque eu quero me abrir para um novo relacionamento, porque eu tô tão trabalhada. Lê de engano, né, gente? Processos e aprendizagens. Mereço um amor? Mereço. Merecia naquela época? Merecia. Mas fui pra Zione Eggs achando que ia ser a solução dos meus problemas. E sim, me ajudou bastante. Só que antes me fez acessar e encontrar algo que eu não gostaria de ver. Na época eu não queria ver, mas precisava. E foi que isso modificou vários dos meus comportamentos dentro de relacionamentos e principalmente tive a melhor lição da minha vida que eu pratico até hoje. Uma das melhores, né? Eu utilizei o cristal e eu nunca vou esquecer que eu entrei num processo de catarse emocional porque eu estava dolorida, então eu comecei a sentir muita raiva. Eu comecei a acessar então a dor que eu não queria admitir sobre o término do relacionamento e o que a pessoa fez com a exposição na internet, com relação à nossa relação, né? E eu tava muito magoada. Então, quando eu comecei a usar o cristal, isso começou a vir à tona. Afinal de contas, o campo estava aberto para isso. E eu comecei a sentir, não só no emocional, mas também com uma reação do meu corpo, eu comecei a ter candidíase. E a candidíase, no seu processo psicossomático, fala muito sobre o quê? Se sentir atravessado, limites atravessados. E tem uma conexão profunda com a raiva. Eu demorei muito para perceber que o que mais me pegava era admitir que eu estava com raiva, que eu estava ressentida. E quando eu fiz esse trabalho,
e me permitir ver, entrar nesse lugar de dar nome ao que eu sentia, o que era muito difícil na época, afinal de contas, todo mundo nos ensina que sentir raiva, tristeza é algo horrível. E sim, não é gostoso sentir, mas eles são emoções naturais do ser humano e que nos fazem chamados à autoobservação e se movimentar na vida. Afinal de contas, se a gente está sentindo raiva, é porque provavelmente a gente tá alguma coisa acontecendo, tá incomodando, tá sendo atravessado algum limite aqui dentro e tá chamando a gente a se mover. A raiva reprimida nos leva a ficar amuado. Quando a gente não sabe lidar com essa raiva, às vezes a gente também se torna pessoas muito explosivas. Então, assim, realmente é um chamado para a gente olhar. Só que esperar que o cristal faça todo o trabalho e que a gente não entre no processo de autoobservação, autodiscernimento, eu acho que ainda é se manter num papel muito de infantilidade e sem se comprometer com a mudança que a gente precisa. Porque senão a gente vai continuar repetindo os mesmos padrões e esperar resultados diferentes, fazendo tudo igual. A gente não se rompe o ciclo que nos adoece. Foi nesse momento, quando eu passei por esse processo de admitir a minha raiva, foi que eu entendi a importância de sair do pedestal da menina espiritualizada, boazinha, que não podia admitir que estava magoada, ressentida e puta da vida. E eu comecei a falar, não, eu tô sentindo raiva, isso não foi certo. Isso aconteceu, eu não quero mais isso na minha vida. E eu fiquei magoada, sabe por quê? Por causa disso, porque eu tentei fazer diferente e aconteceu algo que eu não gostei. E isso me deu a oportunidade, inclusive, da Elisa ser mais autocompassiva, ser mais gentil com ela mesma e falar assim, poxa, agora que eu admito, agora que eu tenho consciência, o que eu posso fazer? Eu posso pedir ajuda, ir para um terapeuta, eu posso fazer X, Y, Z, mas acima de tudo, eu posso me ouvir e me acolher. Você percebe? Você percebe a diferença quando a gente sai do lugar da passividade e entra no lugar da pessoa adulta que se permite dar nome, se permite tomar consciência, mas acima de tudo se pôr no fluxo, se pôr a serviço, se pôr nesse lugar de entender que o cristal é um instrumento, mas o protagonista desse processo todo somos nós, gente. O cristal, ele vai sempre acelerar, vai potencializar e vai ser incrível. Só que, sim, porque é difícil a gente não saber fazer as perguntas certas. Às vezes pode ser desafiador, sim, a gente nem conseguir dar nome àquilo que a gente está sentindo, porque é difícil admitir. É difícil olhar para alguns aspectos da nossa história. No entanto, contudo, todavia, se a gente não olha para a nossa história, dificilmente a gente rompe o ciclo vicioso da dor, da toxicidade. Não só, né? Externa, mas acima de tudo dentro da gente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Astrodica. Não sei se vocês conhecem, mas a Astrodica, ela tem uma frase que ela fala assim, que você não seja a pessoa mais tóxica da sua própria vida. Porque a gente tem um negócio de falar que todo mundo é tóxico, mas realmente todo mundo é tóxico, inclusive a gente, se a gente não toma consciência do que a gente está sentindo, de como a gente está se movendo na vida. Se a gente não tem consciência de si, todo mundo é tóxico. Porque todo mundo vai ser culpado. Mas a gente nunca vai ter consciência do que aqui a gente está sentindo, do que a gente está fazendo com nós mesmos. E nunca rompe esse padrão, esse ciclo vicioso da dor. Faz sentido para vocês, gente?